Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Gente, cheguei aqui hoje, né, agora para dar essa aula, super empolgado, super motivado, porque hoje vamos falar sobre tecidos conjuntivos, tecido adiposo. Olha aí, ó, hoje tem aula de banha, né, e eu posso falar porque é meu lugar de fala, já fui obeso, né, já pesei mais de 100 quilos. Você que me segue no Instagram pode entrar lá, procurar lá qual é, né, a minha foto que eu postei lá que eu tô gordinho, né, e manda lá para puxar essa foto aí pro presente. Gente, vamos lá. A gente na semana passada falou com vocês sobre tecidos epiteliais, que eram os tecidos que as células ficavam bem próximas uma da outra e não tinha, ou tinha pouca, substância entre as células. Era pouca ou nenhuma substância intercelular. Agora, o tecido conjuntivo, o jogo virou, o jogo mudou, tá? O tecido conjuntivo, o que ele vai ter, né? Ele sempre vem do mesoderma, a gente falou isso na semana passada, e as células, elas estão afastadas. E se as células estão afastadas, vai ter uma grande quantidade de substância entre as células. Lembra? Epitélio junto, conjuntivo afastado. No epitélio, que as células estão juntas, tem pouca substância entre elas. No conjuntivo, que as células estão afastadas, tem muita substância entre elas. A terceira característica, epitélio não tem vasos sanguíneos e conjuntivo, ele é vascularizado. Tudo bem? Pegou essa? E aqui dentro nós temos uma variedade de tipos celulares e tem bastante, né? Tipos e várias funções. Cada tipo celular vai ter uma função, né? Isso que é muito incrível. E dentro de um tecido conjuntivo, a gente vai ter, né, as células, que são variadas, e tem essa substância intercelular. Só que essa substância intercelular, ela tem uma parte amorfa, que ela tem água, sais, e elas têm as fibras, que são proteínas. A gente tem fibras elásticas, que são feitas de uma proteína chamada de elastina. A gente tem uma fibra que é chamada de colágena, que tem uma fibra chamada de colágeno, e as reticulares também são colágeno. Eita, Rodrigo, aí me quebrou. Então, para organizar isso, vem no quadro aqui, gente. Vem no quadro. Então, a primeira coisa que você não pode esquecer, todos os conjuntivos têm origem onde? Todos os conjuntivos têm origem no mesoderma. E vamos ver o primeiro item dos conjuntivos. Vamos ver a composição. Gente, todo tecido, tá? Ele vai ter células. Lembre que tecido é um conjunto de células especializadas. E como essas células do conjuntivo estão afastadas, a gente vai ter uma relevância muito grande da substância intercelular. Então esses aí, ó, são as duas grandes, né,
frentes que a gente encontra no conjuntivo, células e substância intercelular. Essa substância intercelular vai ter, né, a parte amorfa, e amorfo, né, quer dizer sem forma, é água e sais, né? E a outra parte, gente, são as fibras. E essas fibras do conjuntivo, elas sempre têm uma proteína associada. E aí vamos ver quais são, né, os tipos de fibras que a gente tem, né? Vamos organizar isso, né? A primeira fibra que a gente tem são as fibras colágenas. E a primeira proteína das fibras colágenas é o colágeno, gente. Tá? Colágeno. Todo mundo já ouviu falar, né? Colágeno. Só que existe também as fibras reticulares. Que a proteína também é o colágeno. Rodrigo, mas qual é a diferença? O colágeno das fibras colágenas, ele forma feixes. Ou seja, os colágenos ficam assim, ó. E as fibras reticulares, eles formam retículos. Mas o que é isso? São redes. Eles ficam assim, ó. Forma tipo uma trama, parece uma gaze. Sabe aquela parada gaze que tu bota na tua espereba, no machucado, que compra na farmácia? Então, as fibras reticulares formam redes, as fibras colágenas formam feixes. E ambas são feitas de colágeno. E o colágeno das fibras colágenas aqui de cima, ele é muito importante porque ele vai dar resistência à tração. Por exemplo, gente, se você pegar a minha bochechinha e apertar aqui, ó, puxar, o colágeno faz travar, né? Então o colágeno dá essa resistência. Eu puxo, ó, e travo. Chega uma hora que trava aqui, ó. Travou, tá vendo? Travou graças ao colágeno. Ele vai fazer travar. Meu Deus. E, gente, isso não aparece só na pele, não. O colágeno ele também aparece nas artérias. Lembra que as artérias são vasos que pulsam? A artéria pulsa. E a artéria, na hora que ela recebe o sangue que vem do coração, vem na maior pressão. Aí a artéria, o que ela faz? Ela dilata. Ela poderia dilatar para o infinito e além? Não. Ela dilata e, de repente, ela trava. E o que faz ela travar é o colágeno. Então, as fibras colágenas das artérias fazem ela dilatar, ela para, e aí depois que o sangue passa, ela volta para o seu calibre normal. Então, as artérias fazem isso, ó, travam até determinado ponto e volta. Dilata e volta. Então, funciona dessa forma, tá bom? E qual seria o papel agora das fibras reticulares? Elas fazem, né, um papel de sustentação. Elas fazem um papel de apoio, elas vão apoiar, por exemplo, outros tecidos, né? E o último grupo de fibras que a gente tem aqui são as fibras elásticas. E a proteína envolvida aqui, né? Para quem deve estar se perguntando, PTN quer dizer proteína. É a chamada elastina. E a elastina, olha o nome, ela vai dar elasticidade. E a tua pele tem elastina. Olha aqui. Quando você puxa a pele, olha aqui, antebraço definido, olha aqui, ó, bola. Quando você puxa a pele e ela trava, quem fez travar? É o colágeno. Então, o colágeno que dá resistência a esse tracionamento que eu estou fazendo. Só que tem uma hora que eu solto a pele. Quem traz a pele de volta para a posição original? Seria as fibras elásticas. Elas têm essa propriedade. E isso vale também, gente, para as artérias. A artéria, ela dilata. Quem faz ela travar aqui é o colágeno, mas ela tem que voltar ao seu calibre normal. É a elastina que traz de volta. Então, ó, dilatou, travou, colágeno. Voltou, elastina. Caraca, que maneiro, né? E tem doenças que a pessoa tem problema em um, tem problema em outro. E aí, cara, imagina uma artéria que tem uma fraqueza no seu colágeno. Tem áreas dessa artéria que tem menos colágeno. Cara, ela pode dilatar até romper. E aí a artéria rompe. E como desgraça pouco é bobagem, imagina, uma artéria chamada de aorta se rompe. Amigo, amiga, tu vai morrer. Se tu não estiver bem perto de um hospital que tem um centro cirúrgico bom, tu vai rodar, tu vai de arrasta pra cima. Então fique esperto com isso, porque, cara, é importante ter colágeno. E aí surge um mito, né? Que eu falei, por exemplo, da pele. Ai, Rodrigo, eu quero ter uma pele esticadinha, bonitinha, uma pele, ó, cheia de colágeno.
adianta você comer colágeno? Termina de falar só nessa câmera aqui, que a gente teve um problema nessa aqui, eu vou consertar e a gente já volta. Isso. Ah, voltamos. Gente, você quer ter uma pele linda, maravilhosa. Será que vale a pena você comer colágeno, comprar comprimidos de colágeno, ingerir alimentos que são ricos em colágeno? E eu já vou te dizer que não. Tu vai cair num golpe. Isso aí é um golpe da indústria. Porque colágeno, gente, é uma proteína. Então, na hora que tu bota na boca, o que tu faz? Tu digere ele. Então, você não come colágeno e absorve colágeno. Você come colágeno e absorve aminoácidos. E o teu corpo vai usar esses aminoácidos para produzir as proteínas que o teu corpo necessita. Que pode ser colágeno? Pode. Mas pode ser, sei lá, uma albumina. Pode ser uma enzima. Então, não é garantido. Então, esse golpe de tomar colágeno, usar cremes de colágeno, gente, isso é golpe, por favor, não caia nisso, né? E tem uma indústria toda aí que está focada no quê? No golpe, né? Tem uma galera que é especializada em quê? Em ganhar dinheiro em cima de você. Tudo bem? Foi aí? Vamos continuar, gente. Antes da gente falar sobre os tipos de tecido conjuntivo, eu queria falar com vocês sobre as células do conjuntivo. Thiago, a gente pode voltar para o quadro? Então tá bom. Então falei das fibras e agora vamos falar das células. Primeira célula. Tem uma célula muito legal chamada de fibroblasto. E aí você já vai começar a aprender, né, alguns prefixos e sufixos. Fibro vem de fibra. E blasto quer dizer o quê? Jovem. Então o que o fibroblasto é? Ele é uma célula jovem e ele produz quem? Ele produz colágeno e elastina. Ou seja, gente, o fibroblasto é a célula que vai gerar essas fibras aqui. E o cara, ele é muito importante porque ele vai atuar no processo de cicatrização. Ele vai cicatrizar feridas, lesões que você tem. E esse fibroblasto é uma célula jovem, ele é uma célula TIM. Só que o tempo passa, né? Quando esse fibroblasto fica como uma célula adulta, ele passa a ser chamado de fibrócito. Então, o que é o fibroblasto? É a célula que é jovem e o fibrócito já é a célula que é adulta. Então, a função do fibroblasto seria produzir colágeno e elastina, formando as fibras, por isso que é fibroblasto, e ele acaba atuando nos processos de cicatrização. Gente, próxima célula que é extremamente importante, né? Célula 2. A gente vai botar aqui o macrófago. Porra, macrófago é uma célula super, ultra, mega importante, porque o macrófago é uma célula que tem no nosso corpo que faz fagocitose. E por que é importante que o macrófago faça fagocitose na gente? Fagocitose ele vai englobar, normalmente o quê? Organismos invasores. Então, o grande papel do macrófago é atuar como uma célula de defesa. Ele vai te proteger. Ele vai lá englobar e vai matar. Então, ele vai limpar o terreno para tu. Só que, gente, qual é a origem do macrófago? Isso é muito interessante. Da onde que ele vem? O caminho do macrófago é um caminho que é longo. Olha só. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. E dentro do vaso sanguíneo existe uma célula. Essa célula aqui é chamada de monócito. E o que vai acontecer? Na hora que esse macrófago ele é recrutado aqui fora, no tecido conjuntivo, ele vem, né? Ele vem bonitinho, ele vem bonitinho, ele vem bonitinho, ele vem bonitinho. E o que ele vai fazer? Ele vai achar uma fenda nesse vaso e ele vai se espremer. Olha aqui. Ele vai se espremer para atravessar. Esse processo que ele se espreme para atravessar é chamado de diapedese. Então ele se espreme e sai. E aí na hora que ele sai, ele agora passa a ser chamado de quê? De macrófago. Que é aquela célula que consegue englobar, que consegue fazer a fagocitose.
Então é muito importante o macrófago porque ele é uma célula de defesa. E ele defende porque faz fagocitose. E tudo que o macrófago tem de grande atribuição está ligado a essa capacidade que ele tem de mudar de forma. Porque ele consegue se espremer e atravessar o vaso de apedese. E depois ele consegue mudar a sua forma para englobar coisas. O nome disso é fagocitose. Então, macrófago e monócito têm a mesma história. Só que o monócito é uma célula que está dentro do sangue e o macrófago é uma célula que está no tecido conjuntivo. Tudo bem, gente? Então a origem dele é essa, monócitos do sangue. Terceira célula. Vamos falar sobre os mastócitos. Cara, mastócito é uma outra célula enjoada, hein? Os mastócitos, eles são famosos porque eles liberam uma substância chamada de histamina e uma outra substância chamada de heparina. A heparina é bem rapidinho explicar, tá? A heparina, o que ela faz? Ela está ligada ao bloqueio da coagulação. Ela é um anticoagulante. Então a heparina ela vai bloquear a coagulação. Já parou pra pensar? Por que o teu sangue ele não coagula dentro das tuas artérias e veias agora? Um dos motivos é a heparina, ela impede que essa coagulação aconteça. Então ela é um potente bloqueador de coagulação sanguínea. Agora, a histamina, essa aqui já tem um outro papel. A histamina, ela é um vasodilatador. E ela acaba estando associada aos quadros de alergia. Então, quando você está num quadro de alergia, quem está fazendo a festa? Os mastócitos. Estão liberando, ó, histamina pra caramba. E aí tu vai ter a vasodilatação. Cara, quando você tem um quadro alérgico, já percebeu que a região fica vermelha, fica inchada, fica quente, porque os vasos dilatam. E aí o que você vai ter? Você vai ter o maior fluxo sanguíneo naquela região. Então, às vezes, a pessoa tem uma alergia e, sei lá, tô com alergia na pele. Vai ficar um calombo aqui, ficou inchado. Tá quente, porque tá indo mais sangue para cá, e tá vermelho. Tudo isso é um reflexo de quê? Da vasodilatação provocada pela histamina. E, gente, um ponto muito legal. Dá pra gente combater esses quadros de alergia? Sim. Basta que a pessoa faça a ingestão de quê? De antialérgicos. E o princípio básico dos antialérgicos é bloquear a ação de quem, gente? Da histamina. Então, vários antialérgicos são antihistamínicos. Eles bloqueiam a ação dessa substância e aí, ó, né? Ela vai segurar esse processo de alergia, que é tão terrível assim. Então, pessoal, dá um print aí que eu vou beber uma água. Mandou o print? Vamos apagar. Vambora, gente?
Célula número 4. Vamos falar agora sobre os plasmócitos. Cara, o que essa célula faz? Plasmócito é uma célula muito importante, hein? Ela é responsável pela produção de anticorpos. Então essa célula aqui vai produzir anticorpos. E qual é a origem dessa célula? Cara, ela tem uma origem que dá para fazer uma analogia com o macrófago, tá? Essa célula, o plasmócito, ele vem também do vaso sanguíneo. E qual é a célula que origina ele? Tem uma célula aqui dentro que você já deve ter escutado. É o linfócito B. Então o linfócito B, ele é uma célula do sangue, ele faz esse movimento de diapedese, ele atravessa a parede do vaso, e quando ele sai, ele vira o plasmócito. E quando eu falo que ele sai, gente, ele está indo para onde? Para o tecido conjuntivo. E essa célula aqui, a grande função vai ser o quê? Ele vai liberar os anticorpos. Ele fala assim, mas Rodrigo, por que você está botando esse monte de Y? Porque o Yzinho é um desenho de anticorpo, tá? Então ele vai produzir os anticorpos e ele acaba sendo também uma célula de quê, gente? De defesa. É uma célula que vai te proteger. Então a gente viu aí, ó, os macrófagos, plasmócitos, os mastócitos e vimos aí os fibroblastos, que também podem virar fibrócitos, que são células bastante importantes. E agora, gente, vamos avançar? A gente já viu a composição e agora vamos ver aqui, ó, os tipos de tecido conjuntivo. E o primeiro tipo de tecido conjuntivo que a gente tem é o chamado tecido conjuntivo propriamente dito. Olha aí, tecido conjuntivo propriamente dito, que é chamado carinhosamente de TCPD, que é o tecido conjuntivo raiz, né? Porque você vai notar que o tecido conjuntivo ele tem outras, né, versões. E esse tecido conjuntivo, né, Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in a city or a beachfront stay with a view? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. do que o denso, eu ainda posso subdividir. Pode ser o denso modelado e tem o denso não modelado. E vamos entender as diferenças entre eles. Vamos para os slides para a gente aprender isso melhor. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo. Cara, nesse caso aqui, ele acaba sendo um tecido que ele é frouxo, ou seja, ele é mais solto, porque a quantidade de células ela é próxima da quantidade de fibras. Ou seja, não é um tecido que se destaca, né? Então o tecido conjuntivo que é frouxo, ele vai ter células e fibras na mesma quantidade, ou aproximadamente igual. Não tem aqui um destaque, né? E é óbvio, né? Ele vai ter muita substância, porque, cara, se a quantidade é igual, ele vai ficar nesse patamar aí. E quais seriam as funções, né, desse tecido conjuntivo frouxo, gente? Qual seria a função? Ele vai fazer suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição, proteção. Então, onde que a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito frouxo? Lembra que eu falei na semana passada sobre a pele? A derme, que é aquela camada que fica embaixo da epiderme, ela é um TCPD frouxo. Tá legal? Vai ficar ali. Então, gente, para você não esquecer, vamos no quadro para anotar isso, né? O TCPD frouxo, o que a gente vai ter? A quantidade de células é aproximadamente igual à quantidade de fibras. Ou seja, ele não é extremamente fibroso. E um dos lugares que ele aparece é na derme. Ele vai fazer apoio, ele vai fazer sustentação, ele vai fazer suporte. Já o TCPD denso, o que tu acha que tem mais aqui?
Cara, se ele é denso, ele vai ter mais fibras do que células. Então ele já vai ser um tecido que já vai ter, ó, maior o quê? Resistência. Vai ser um tecido que vai aguentar, por exemplo, mais coisa. E ele ainda pode melhorar. Porque se ele for um TCPD denso do tipo não modelado, ele vai estar cheio de fibras, só que essas fibras, gente, elas estão difusas. Elas são fibras que vão proteger bem, mas não vai ter a mesma capacidade que um TCPD denso modelado. Porque o denso modelado, as fibras estão todas alinhadas. Então isso aqui, gente, é extremamente resistente. Só para você ter ideia, onde que aparece TCPD denso modelado? Aparece nos tendões e ligamentos. Então nada é tão resistente quanto isso. Por exemplo, você deve ter escutado falar de jogador de futebol. Se tu pegar o joelho, qual é o nome do músculo que tem na coxa? Cara, o músculo que tem na coxa é o chamado quadríceps. E sai um tendão dele que vai para o fêmur, que é o osso que está ali na coxa. E ali tem o joelho, né, que separa a coxa da perna. Pessoal, o tendão que está ali é extremamente resistente. Tem aquele tendão que fica ali no seu calcanhar, que o pessoal chama de tendão de Aquiles, mas o nome mais apropriado é tendão calcâneo. Então ele é extremamente resistente com essas fibras ali. E quando a gente vai para o teu joelho, cara, o que estabiliza, né, essa articulação que é o joelho? A gente vai ter ali os chamados ligamentos. Então tem ligamentos que impedem que o joelho faça isso, tem ligamentos que impedem que o joelho faça isso. Se você acompanha futebol, já deve ter escutado, jogador tal lesionou o ligamento cruzado anterior. Outro jogador lesionou o ligamento colateral. Então, ligamentos são estruturas, né, que são como se fossem cabos de aço que vão dar essa resistência. E quando a gente vai para o TCPD denso não modelado, ele já não tem essa resistência porque as fibras dele, ó, são difusas. Onde que eles aparecem, pessoal? Eles aparecem, né, formando o chamado periósteo, o pericôndrio. Mas, Rodrigo, que nomes horrorosos são esses? Periósteo é o tecido que envolve os ossos. E pericôndrio é o tecido que envolve as cartilagens. Então ele acaba fazendo um pouco de revestimento, de proteção, né? E quando eu falo de um tecido que aguenta tração, é o TCPD denso modelado. Esse, gente, aguenta e aguenta firme, né? Vamos voltar para os slides aqui. Então, ó, dentro do tecido conjuntivo frouxo, né? A gente tem macrófago, vai ter ali, né, linfócito virando plasmócito, vai ter adipócitos, tá? Corrige aqui, tá legal? E aqui, ó, exemplos, né? Olha a derme aí, ó, TCPD frouxo que eu falei para vocês, né? Você vai ver que aqui, ó, por parte de fora, aqui é a queratina, aqui a gente vai ter, né, a epiderme e aqui para dentro a gente vai ter a derme. Pessoal, vamos embora. TCPD denso. Cara, agora eu vou ter muita fibra pra caramba. Isso vai dar bastante resistência. E aí eu tenho o denso modelado, que vai formar os tendões, que vocês estão vendo aqui. E a gente vai ter o denso não modelado, que forma cápsulas de órgãos, como eu falei, né? Periósteo, pericôndrio. Então esses aqui seriam os tipos de TCPD, que aí varia entre conjuntivo e o denso. E o denso pode ser modelado ou não modelado. Eu falei assim, nossa, Rodrigo, é muita classificação. Eu falei, bastante classificação mesmo. E olha ele aí, ó. Cara, olha como que as fibras estão todas alinhadas, né? Isso aqui é um tendão, né, para você ver a imagem, né? O denso não modelado, as fibras estão mais difusas, mas mesmo assim ele tem uma boa resistência. Outro tecido que a gente tem, a gente vai ver melhor nas próximas aulas, é o tecido hematopoético. O que é isso? Hemato quer dizer sangue. Então é o tecido que é responsável pela produção do sangue. Esse tecido vai ficar onde, gente? Ele vai ficar na medula óssea, que é o interior dos ossos. É a área que vai produzir o seu sangue. Nossa, que lindo, né? Então ele vai produzir sangue, vai produzir. E esse tecido hematopoético, ele é dividido em dois grupos, né? Tem a linhagem mieloide, e ele vai produzir quem? Hemácias, plaquetas e os leucócitos, né? Aqui está errado, aqui é eosinófilo, né? A gente vai ver esses grupos celulares na aula de sangue, só que você lembra, o tecido hematopoético, que é o tecido que gera sangue, ele fica lá na medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos, e ele vai produzir essa galera aqui, tá? Hemácia, plaqueta, leucócito.
Só que ele produz quem? Eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Confia em mim. Mais à frente eu vou explicar o que é isso. E existe o tecido hematopoético linfóide. Ele aparece no baço. Sabe o baço? Um órgão que fica aqui. No timo. Cadê o timo? Cadê? Onde está o timo? Bota a mão no teu timo para eu quero ver. Cara, o timo ele fica aqui, ó, na região anterior do coração, tá? E nas amígdalas. Fica lá dentro da boca. Esse tecido, ele produz boa parte dos leucócitos agranulócitos, que seriam linfócitos e monócitos. Tem um papel importantíssimo, né, na defesa do teu corpo aqui, né? Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E agora, vamos para o último tecido do grupo de hoje. Vamos falar sobre o tecido adiposo. Gente, então, ó, só organizando aqui, a gente viu o TCPD, o outro tecido que a gente falou aqui foi o tecido hematopoético, que forma o sangue, tá legal? Já descrevi isso. E o último tecido que a gente vai ver aqui é o tecido adiposo. E todo mundo que está aqui no quadro, gente, é tecido conjuntivo, tá? Todo mundo que está aqui no quadro é tecido conjuntivo. E vamos lá. Qual é o nome da célula que aparece no tecido adiposo? É uma célula chamada de adipócito. Então, para a gente poder explicar, dá um print aqui, ó, que eu vou apagar esse pedaço aqui pelo menos. Apagou? Aliás, printou? Apaguei. Então, vamos lá. Existem dois tipos de tecido adiposo. Existe o primeiro tipo, que é o mais clássico, né? Que é o chamado tecido adiposo amarelo, que também é conhecido como unilocular. É o tecido adiposo mais clássico, né? Ele vai ter o adipócito, deixa eu fazer aqui um desenho do adipócito para vocês, né? O adipócito, geralmente, ele é uma célula redondinha, tá vendo aqui? Ela tem aqui o seu núcleo, todas as organelas ficam nessa meia-lua. E esse restante aqui do espaço, ele é preenchido por quem? Por lipídios, por gorduras. Então é uma célula que vai acumulando gordura. E conforme o volume de gordura vai ficando grande, essa célula vai lá e se divide. Então, se você tiver uma ingestão calórica muito alta, o que vai acontecer? O seu volume de adipócito vai aumentar e o número. Só que quando você faz um processo de emagrecimento, não é tão fácil. Porque quando você emagrece, demora de 2 a 3 anos para o número de adipócitos reduzir. Leva de 2 a 3 anos. Então, quando você faz uma dieta, o volume desse adipócito, ó, diminui. O volume, mas o número continua. E quando o volume dos adipócitos diminui, e você está fazendo uma dieta para isso, o que o teu corpo entende? Cara, a minha ingestão de calorias reduziu. Será que eu estou num quadro de desnutrição? Será que é isso? E aí tem uma substância, né, que quando os adipócitos estão muito cheios de gordura, eles liberam, que é a chamada leptina. Então, toda vez que esse adipócito está com um grande volume, ele libera a tal da leptina. E o que essa leptina faz? Ela vai até uma área do seu cérebro chamada de hipotálamo. E ela faz o quê? Ela promove um bloqueio da fome. Pô, e faz todo sentido. Se o seu adipócito está cheio de gordura, tu acha que é hora de comer mais ou menos? Gente, é hora de comer menos. Então, quando o adipócito está com volume grande, libera a leptina e ele faz o bloqueio da fome. Só que quando você começa a fazer uma dieta, olha só o que vai acontecer. Primeira coisa da dieta, o seu adipócito reduz o volume. Você vai gastando caloria e vai diminuindo a quantidade de gordura que está aqui dentro. Mas o número de adipócitos continua o mesmo. O que vai acontecer? Cai a quantidade de leptina. E quando a leptina está mais baixa, vai ter uma ativação de quê, gente? Da fome. Ou seja, vai ficar aquela fome desesperadora. E aí o que acontece, muito do chamado efeito sanfona. A pessoa começa uma dieta e emagrece. Só que logo depois de um tempo ela ganha calorias. Por quê? Porque, cara, tá com uma fome louca, né? O corpo não está preparado para isso.
Então, para uma pessoa conseguir, né, se adequar a esse peso novo, leva de 2 a 3 anos, que é quando o número de adipócitos vai diminuir de fato, porque ele leva de 2 a 3 anos para ele reduzir, e aí a pessoa vai conseguir se controlar. Então, quais são as características do tecido adiposo marrom? Ela vai ter esse adipócito aqui, e ele tem um gotão de gordura, um gotão. E a gordura amarela, né, porque você sabe que a gordura tem essa coloração mesmo, né? E quais seriam os papéis, né, dessa gordura, né? Primeiro, essa gordura amarela, ela funciona como reserva energética. Ela vai acumular, né, gordura que vai servir como fonte de energia para dias difíceis. Quando você estiver lá na miséria de comida, né, tô sem comida, tô de pão. Cara, tu vai gastar essa reserva energética aí. A outra função desse tecido adiposo amarelo seria ser um isolante térmico. Você já deve ter escutado que quando a pessoa ela tem mais gordura no corpo, ela sente mais calor. Porque gordura, gente, ela é um isolante, ela isola você. Então, se você leva um cara que é mais obeso para um lugar frio, cara, a gordura dele esquenta ele. Isso é bom. E quando você pega, pô, esse mesmo clima e leva um cara magro, coitado, sofre demais, né? E se você pegar animais, né? Se você pegar, por exemplo, um coelho que vive no deserto, cara, a camada de gordura dele é fininha. Agora, aqueles coelhos que vivem na neve, cara, tem uma bela e grossa camada de gordura ali para manter aquele coelho quentinho, né? Cara, urso. Se você pegar o urso polar, ele tem mais gordura do que o urso marrom. E olha que o urso marrom já é de lugar frio, mas nada se compara ao urso polar. Que vive onde, gente? No hemisfério sul ou no hemisfério norte? Onde que ele vive? Cara, urso é do hemisfério norte, tá legal? Urso é no polo norte. E o mais bizarro é que às vezes tem desenho, né? Que tem urso e pinguim junto. Cara, não dá. Não dá pra tu ter um urso comendo um pinguim, porque os pinguins eles aparecem no hemisfério sul, tá? E é só você ficar ligado. Por exemplo, a gente mora no Rio de Janeiro. Quando é verão aqui, de vez em quando aparecem uns pinguins na praia. Porque eles saíram lá da Antártida, vieram nadando, né, para a Argentina e chegaram aqui no Brasil. No Rio nem chega muito, mas, por exemplo, Florianópolis chega bastante. Agora, tu já viu algum caso de chegar algum urso aqui no Brasil? Não. Urso é lá no hemisfério norte. Pinguim é aqui no hemisfério sul. Então, você pegar um urso polar, cara, o bicho tá lotado de gordura, né? A outra vantagem dessa gordura é funcionar como um isolante mecânico, ou seja, fazer amortecimento. Um corpo com gordura acaba recebendo mais impactos e consegue absorver esses impactos. Tanto que o nosso próprio corpo, o que ele faz? Ao redor dos órgãos tem sempre um pouquinho de gordura para dar aquela sustentada, né, no impacto. Então o tecido adiposo amarelo, gente, ele tem esse formato de adipócito e tem essas funções. E qual o lugar que a gente encontra o tecido adiposo amarelo, gente? Qual o local que a gente encontra? A gente vai encontrar embaixo da pele, que é uma área chamada de hipoderme. Sabe aquela gordura do bacon? É a hipoderme do porco que está comendo. A gente também encontra isso na medula óssea, só que calma aí. Quando eu falei de tecido hematopoético, olha aqui, gente, tecido hematopoético era a medula óssea vermelha. Isso é medula óssea, fica dentro dos ossos, tá? Isso é medula óssea, fica dentro dos ossos. Então a medula óssea vermelha é o tecido hematopoético, que vai gerar sangue. A medula óssea que nós temos, o tecido adiposo, é a medula óssea amarela. Ou seja, é aquela gordurinha de dentro do osso, que tem gente que come, a galera chama de tutano. Tu já comeu mocotó? Tu curte mocotó? Mocotó, cara, vem da gordura que está dentro do osso do boi. Então o pessoal usa aí, né? Então a hipoderme é embaixo da gordura da pele, aliás, é a gordura embaixo da pele, medula óssea amarela fica dentro dos ossos ali, e a gente também tem essa gordura, né, ao redor dos órgãos. E qual é o último tipo de tecido adiposo para a gente fechar? Cara, o último é o tecido adiposo marrom, também conhecido como multilocular.
E como é que é esse tecido, né? Como é que é o adipócito dele, gente? Ele tem várias gotículas de gordura espalhadas, várias. Esse aqui é unilocular porque ele tem um gotão. Esse aqui é multilocular porque ele tem várias gotículas. E ele tem também uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, é um tecido adiposo que tem muita mitocôndria. E essas mitocôndrias apresentam uma proteína chamada de termogenina. E essa molécula é extremamente importante porque ela produz calor. Então, ela vai atuar na produção de calor. Ó, não confunda. O tecido adiposo amarelo, ele retém calor. É isolante térmico. Esse aqui gera calor. E onde que esse tecido aparece? Cara, quando a gente é bebezinho. Cara, quando a gente é bebê, a gente perde muito calor para o ambiente. Então, se os bebês não tiverem mecanismos, eles vão sofrer um quadro de hipotermia. Então, perto do pescoço do bebê e perto do coração, fica o tecido adiposo marrom, que com a termogenina, que é um desacoplador da cadeia respiratória mitocondrial, isso a gente viu nas aulas anteriores, quando eu falei de mitocôndria, ela vai gerar calor. E esse calor mantém o bebezinho vivo. Então, na fase adulta, a gente já não tem mais o tecido adiposo marrom. E quer ver outra coisa que a gente tinha na infância e não tem quase quando é adulto? O timo. Lembra que eu comecei a falar do timo e não terminei? Cara, o timo, ele é um órgão hematopoético do tipo linfóide. E o timo fica aqui, ó, perto do coração. Tem até, né, resquícios desse timo, por exemplo, em adultos. Tem até um hábito típico da Argentina, né? Na Argentina tem um negócio que o pessoal gosta muito de comer na churrasqueira, que é o timo do boi. O pessoal chama de mochichas. Escreve molejas, né? Mas em portenho fala mochichas, né? Que é o timo. Então o timo desaparece, atrofia, e no caso, né, da nossa gordura marrom também. E sabe quem acaba tendo tecido adiposo marrom depois de adulto? São os animais que hibernam. Porque o cara hiberna precisa ter o quê? Uma adaptação ao frio. Então esse cara vai lá e gera, né, calor a partir dessa termogenina. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui para os nossos slides. Aliás, Thiago, deixa a galera dar um print. Vamos para os slides, para a gente poder acabar. Então tá aqui o tecido adiposo. Tá vendo esse espação todo aqui, cara? Isso aqui é gordura. Então esse aqui é um tecido adiposo do tipo unilocular. É a gordura chamada de amarela, que tem regulação térmica, porque vai fazer, né, isolamento térmico, estoca energia e tem esse papel de amortecimento. Tudo bem, gente? Então fechamos aqui tecido conjuntivo. Cara, um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aula. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.